Começa agora o Jundiaí Entrevista e o programa de hoje tem como convidada a secretária municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara. Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer estar aqui, prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Olha, a gente gostaria de começar sabendo um pouco sobre você, sobre a sua formação acadêmica, sobre as suas origens, de onde você é. Conta pra gente. Sou daqui de Jundiaí, né? Nascida aqui na cidade, sou formada em 2003 pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, arquiteta urbanista. Montei o escritório logo depois de formada, acho que 6 meses depois da minha formatura, montei o escritório. E atualmente licenciada do escritório, né, desde o convite do prefeito Pedro Bigardi para assumir a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, me licenciei do escritório e me dediquei integralmente aí ao projeto de transformar Jundiaí para uma cidade para as pessoas, né? Nesses cerca de 10 anos atuando no seu escritório, o que você mais fez? Projetos de imóveis residenciais, comerciais? O arquiteto urbanista ele tem uma formação bastante ampla, né? E o escritório sempre atuou muito com os projetos residenciais, comerciais, industriais até, né? Construímos muitas residências, fizemos muitas lojas, até a parte de interiores também o escritório fazia. Então, é uma escala pequena da cidade, né? Porque a casa é como uma célula desse organismo que é a cidade, né? Mas também muito gratificante trabalhar com as pessoas. Você acaba entrando um pouco na vida da família, você acaba conhecendo os hábitos ali de cada um, do pai, da mãe, dos filhos, né? Para poder ter a psicologia necessária para produzir, então, esse projeto dessa residência que depois se transforma em um lar. Secretária, e de que maneira essa bagagem toda sua, né, como profissional da área, te ajuda agora como secretária mesmo, na coisa pública, no trabalho para a população? É muito interessante, porque para você trabalhar, entrar na casa das pessoas, que é o lugar mais sagrado que as pessoas têm, entender aqueles anseios, na construção daquele cenário, que é um lugar que as pessoas querem ter para reunir os amigos e a família. Então, você chegar num contento desse espaço é algo que você precisa ter uma sensibilidade, um diálogo muito interessante com as pessoas, franco e aberto. Então, na escala de cidade, na verdade, você muda a escala, porque você também está projetando um cenário, uma cidade que se almeja, obviamente, uma escala muito maior e com um grande número de pessoas, né? E logo que você assumiu a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, quais eram as suas ideias, os seus objetivos? Foi muita ansiedade, assim? Foi um momento importante da sua vida? Olha, primeiro que uma experiência fantástica, né? O convite do prefeito Pedro Bigardi para que aí assumisse a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Chegamos com muita vontade de trabalhar, não só eu, como toda a equipe, né? A gente vê o alto nível de realizações do governo nesse momento, isso é fruto de muito trabalho, né? De muita vontade de fazer, de realizar. Então, não foi diferente, a ideia foi chegar realmente, entender os gargalos, as necessidades da cidade e poder contribuir de uma forma positiva e qualitativa aí com a cidade que a gente vive, que nascemos. Olha, recentemente o que foi bastante falado, né, e que finalmente foi concluído com muito sucesso foi toda a reformulação ali da Ponte Torta, que a população teve uma participação bem ativa. Uhum. Você pode considerar esse um dos principais projetos já realizados da sua secretaria? Acho que a Ponte Torta é um dos projetos mais especiais da Secretaria, na verdade, né? Quando nós assumimos, o prefeito, que tem um envolvimento com o bairro do Vianello e uma história pessoal com a Ponte Torta, ele queria desenvolver um projeto ali. Mas ele queria algo especial, né? Algo que não fosse apenas o restauro, o trabalho de obra efetivamente na ponte. Ele queria buscar um resgate maior, um resgate de história, um resgate de sentimentos, um resgate de relações humanas. E aí a gente buscou avaliar como que isso poderia acontecer. E o projeto foi muito interessante, né? Eu acho que a ponte hoje ela está ressignificada, ela faz parte, se não fez da história de muita gente, hoje faz parte da história de muita gente.
E esse é o conceito da zeladoria, né? Você passar a história de pai para filho e isso se perpetuar. Então, a ideia foi trabalhar com as escolas, trabalhar com os que viveram a história da ponte, mas passar essa história, essa formação e essas memórias para os próximos, para os futuros guardiões, que a gente chama, né? Então, foi muito interessante, a praça está lá, Praça Zé Martinho, está linda, está ocupada, está sendo utilizada, é algo muito bacana ali, um remanescente de um viário bastante complicado. As pessoas não conseguiam chegar até a ponte, né? E a gente percebeu que hoje as pessoas chegam ali, tocam a ponte, e a ponte tem uma força muito grande. Eu acho que a ponte torta, ela significa várias pontes na cidade, né? E agora, ali pertinho, o famoso escadão, está passando por obras também, já dá para a gente ter uma ideia de como vai ficar aquilo e sempre mexe com a cidade, né? Com a população que estava acostumada a ver aquilo de um jeito e de repente ela não entende muito bem o começo da mudança. E agora as pessoas estão vendo que vai ficar um projeto bem diferenciado, eu não sei como se diz, design arrojado. Arrojado, tem toda uma acessibilidade. A preocupação muito grande ali foi com a acessibilidade universal. Então, assim, tanto o projeto da Ponte Torta como o projeto do Escadão e o projeto do Parque Guapeva, porque ali é um circuito, né? Você sai da Ponte Torta, sobe pelo Mirantinho, observa a ponte na paisagem da cidade, sobe, pode descer pelo Escadão de forma totalmente acessível, cruza e acessa o Parque Guapeva na parte de baixo, que é a segunda fase depois do Escadão. Então, o projeto todo voltado ao pedestre, acessível, né? Então, cadeirantes, idosos, essa foi uma grande preocupação. Ambos os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, pelo corpo técnico da Secretaria, um corpo técnico extremamente qualificado, né? Coordenado pelo arquiteto Décio Pradella. E um projeto belíssimo. Estivemos lá hoje cedo com o prefeito e visitando, e a ideia é que ele seja realmente ocupado pelas pessoas, seja mais um ponto de encontro da família. A ideia também é trabalhar um museu a céu aberto, tem algumas imagens antigas no Escadão, que você pode olhar a paisagem hoje, atual, e você pode comparar com algumas imagens antigas da época. Então, um projeto bastante cuidadoso, bastante complexo, mas que integra a parte alta da cidade com a parte baixa da cidade, mais ainda, que foi motivo pelo qual aquela área foi doada à prefeitura. A condição da doação foi que ela pudesse condicionar esse acesso de pedestres da parte alta da cidade com a parte baixa. Então, agora é amplificado, né? E vocês têm esse projeto do urbanismo caminhável, que a gente fez algumas reportagens e tudo mais, percorrendo até o centro da cidade, pontos de referência de Jundiaí, mas basicamente do que se trata o urbanismo caminhável? O projeto Urbanismo Caminhável também foi um projeto muito interessante. É o primeiro projeto no Brasil a se desenvolver numa cidade média, que é um porte de cidade onde é possível desenvolver uma metodologia de termos uma cidade mais caminhável, né? Hoje, se observarmos aí as cidades da Europa, a questão da caminhabilidade não é novidade, isso já acontece há muito tempo, se pegarmos as grandes cidades aí, né? Aqui no Brasil essa discussão ainda está começando e o urbanismo caminhável foi um teste, foi uma discussão, foi colocar na pauta da cidade se Jundiaí pode se transformar numa cidade caminhável. O que é ser uma cidade caminhável? Primeiro, no âmbito de planejamento urbano, é ter a possibilidade de você sair da sua casa e ir a uma padaria com 10 minutinhos de caminhada e voltar, que é absolutamente saudável. Poder integrar trechos, por exemplo, quando ao trabalho na parte da manhã, trechos caminháveis com trechos de transporte público, por exemplo. Porque a caminhabilidade, ela também traz uma série de benefícios. Quando você tem cidades caminháveis, você tem cidades mais vivas, portanto, a segurança pública é melhor, né? Você tem a cidade cheia de gente, as ruas cheias de gente. Você tem a diminuição dos níveis de gás carbônico, então você tem uma cidade mais equilibrada com relação ao meio ambiente. Para que você tenha condições de caminhabilidade, você tem que observar se essas rotas têm sombra, portanto, você trata a questão da arborização urbana. Quando você tem uma cidade caminhável, você precisa ter pontos que te acolham, bancos, áreas de descanso, né?
Então, isso traz uma cidade mais acolhedora para as pessoas. Você consome mais, porque você passa na frente das lojas, enfim, compra uma coisinha, senta, ali experimenta e continua a sua caminhada. Então, fora a acessibilidade da calçada, níveis de ruído, ficou diagnosticado nesse urbanismo caminhável, no projeto, que cidades com altos níveis de ruído não são, ruas, avenidas, não são áreas que induzem a caminhabilidade, elas não acolhem a pessoa a caminhar, enquanto que outras rotas mais tranquilas, arborizadas, enfim, elas induzem mais que a pessoa faça a caminhada por elas. Então, dizer que Jundiaí pode se transformar numa cidade caminhável quer dizer que Jundiaí pode melhorar todos esses fatores. Então, isso tem, assim, uma importância do ponto de vista da qualidade da cidade, na qualidade de vida, de uma população mais saudável, até de índices de saúde mesmo, né? Pressão arterial e que isso é muito interessante. Então, esse projeto foi uma discussão colocada. O Escadão é fruto desse projeto, né, de urbanismo caminhável, e o plano diretor, quando insere políticas que transformam algumas centralidades nos bairros, pequenos centrinhos, você não precisa se deslocar para o outro lado da cidade para fazer pequenas atividades, você também está trabalhando o conceito de caminhabilidade. Nossa, é tanta coisa envolvida. É muita coisa. Até saúde, quer dizer, que vocês trabalham assim com o todo, né? Por isso que vocês ouvem tanto a população, que existe esse contato, esse chamado, né? Venham até nós e digam o que vocês querem, o que vocês precisam. Porque eu acho que isso é muito interessante, que as pessoas, elas têm vontade de falar o que elas querem, né? Sim. E vocês abrem essa possibilidade. Acho que muito mais acertado hoje, tratando de uma gestão pública mais moderna, é deixar de ter essa distância entre o poder público e as pessoas. É tentar trabalhar com intervenções mais simples, mais baratas. Muitas das vezes são testes, como a gente chama no urbanismo caminhável, são protótipos que a gente coloca lá, deixa por um período e vê se funciona, né? Mede antes, por exemplo, nós fizemos mobiliários na Praça da Matriz. Qual que foi a ideia ali? Medimos a frequência na Praça da Matriz de pessoas, de permanência. Depois, os mobiliários executados pelos moradores, nós medimos a frequência e permanência de pessoas na praça. Foi observado um aumento absurdo do número de pessoas na praça. Então, significa que essa política é necessária. E com isso você pode transformar numa política mais, às vezes, um pouco mais cara, né? E que não seja intermediária, que seja mais permanente. Mas o acerto daí é maior. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente continua a falar sobre isso, um tema muito bacana. Até já! Jundiaí Entrevista de volta hoje com a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara, que estava falando comigo sobre mobiliário na Praça da Matriz. Então, quando a gente passa no calçadão e a gente vê ali que tem alguma coisa diferente, quer dizer, tem uns móveis de madeira que não estavam ali alguns meses atrás. Esses móveis foram os que vocês colocaram como teste? Sim. A ideia foi, dentro do projeto Urbanismo Caminhável, aquele container que estava na Praça da Matriz, ficou ali um período, vieram materiais, equipamentos super modernos para trabalhar as marcenarias, e tanto as mesas quanto os bancos, a intervenção nos bancos existentes foi feita pela própria população, com auxílio de técnicos, obviamente, que conhecem a questão da marcenaria, né? Mas foi muito interessante. Primeiro que isso traz um empoderamento da população. Muita gente depois passava lá para ver se o banco estava ali, se estavam cuidando das mudinhas, que tem um banco jardineira com algumas mudinhas ali. Isso é muito interessante, as pessoas cuidando da cidade. Acho que é mudar também um pouco a lógica, né, de que o poder público ele tem que fazer tudo. Sim, ele tem que fazer tudo. Mas quando ele tem uma população que cuida, que zela, que se preocupa, que exige, que cobra, mas que tem esse olhar de cuidado como tem com a sua casa, eu acho que isso muda completamente também, transforma a sociedade, na verdade. E os parklets, que a gente teve o primeiro na Rua do Rosário. Sim. E o segundo ali na continuação do calçadão mesmo, na Barão de Jundiaí? Exatamente. Também uma discussão, né, sobre a cidade, uma discussão sobre o espaço público, uma discussão sobre essa briga entre o carro e o pedestre. O pedestre hoje, cada dia mais, está na agenda das cidades que se importam com as pessoas.
reforçam esse conceito de caminhabilidade de uma cidade mais saudável e para todos, né? Você caminhar também é um meio de transporte mais barato. É porque é muito interessante, o pessoal, no final do dia, sai do trabalho, vai para 9 de julho de carro, nada contra, obviamente, já fiz isso e ainda faço. Para o carro, caminha na 9 de julho e vai para casa. Então, quando você tem uma cidade que dá condições de caminhabilidade, poxa, você caminha quando vai para o trabalho. Então, você já faz algumas coisas ali simultâneas. E os parklets é essa discussão entre 2 vagas de carro e um aumento do espaço público. E a gente vê que tem uma carência de espaço público e de áreas de descanso, né, de acolhimento na cidade. Então, é um pouco essa discussão colocada. E por enquanto, qual a sua avaliação? As pessoas estão tendo uma aceitação boa? A ideia, no caso dos parklets, né, a gente tem um decreto que está praticamente pronto para ser publicado, um decreto do prefeito, que agora as empresas privadas, as iniciativas privadas vão poder solicitar a concessão dessas vagas e produzir parklets de acordo com as normas já definidas, mesmo padrão do que foi colocado ali nesses 2 lugares. Então, a ideia é que a cidade tenha outros pontos de descanso, né, de poder sentar um pouquinho, olhar para a rua. Está muito claro que o parklet, ele transforma a qualidade urbana da rua. A Galeria Rosário mesmo, que é o primeiro parklet instalado, muita gente chegava e falava assim, nossa, mas a galeria estava ali? Sempre esteve. Quando a gente colocou o parklet, a galeria acendeu. E ali antes era um grande estacionamento, né? Então, isso pode ser remanejado na cidade, mas, obviamente, eles trazem também essa qualidade urbana para o local que estão inseridos. Olha, um dos temas também que eu acho que a gente pode aproveitar esse programa para esclarecer é o plano diretor. Porque o plano diretor, para falar toda a verdade para você, eu nunca entendi direito o que é o plano diretor. Eu sei que é para você planejar a cidade, mas como? Não é só você, não. Fique muito tranquila. Na verdade, o plano diretor é a segunda lei mais importante da cidade. A primeira é a lei orgânica. A lei orgânica é que define uma série de questões na cidade. Abaixo dela vem o plano diretor. E o que essa legislação ela dá conta, né, de atender? Ela regulamenta o desenvolvimento da cidade por um período de 10 anos. Então, não é pouca coisa mesmo e não é fácil de entender mesmo. Ele é estabelecido pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de 2001, de que as cidades com mais de 50 mil habitantes tenham planos diretores, portanto, legislações que organizem o desenvolvimento territorial da cidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, falando de uma forma muito simples, aonde eu posso verticalizar, ter mais prédios, aonde eu tenho que conservar, porque tem uma questão, por exemplo, de produção agrícola, aonde eu não posso adensar, porque, por exemplo, eu tenho uma questão de manancial, que é a produção de água, senão não tenho água na cidade. Então, qual a mobilidade da cidade? Como é que funciona a mobilidade da cidade? Áreas de uso comercial, de uso industrial, os eixos de desenvolvimento, né? Toda a questão ambiental da cidade, você poder preservar áreas ambientais da cidade e em outras áreas da cidade poder verticalizar mesmo, porque tem infraestrutura, porque tem transporte público. Então, é uma discussão, assim, dura, é uma discussão complexa, sempre foi restrita a especialistas, porque é um tema bastante técnico. Mas a orientação do prefeito foi, né, de que a gente pudéssemos inserir as pessoas nessa discussão, que também é algo bastante difícil, porque para você discutir plano diretor, você tem que ter algum grau de conhecimento, porque senão a discussão acaba gerando, por exemplo, no terreno do lado da minha casa, que eu preciso cortar o mato, ou na lombada, e plano diretor não é isso. Plano diretor é entender essa base ambiental do território, e, a partir daí, poder dizer, num período de 10 anos, como que essa cidade vai corrigir alguns rumos, vai potencializar algumas verticalizações ou desenvolvimentos e vai frear, por exemplo, algumas ações em curso pela legislação vigente, que é o que nós estamos fazendo. E vocês têm já um prazo para soltar, liberar esses próximos 10 anos? Definidos? A legislação atualmente ela está num momento que ela vai ser enviada à Câmara de Vereadores, porque ela é um projeto de lei, ela só passa a valer como lei após a aprovação na Câmara, né? Então, a gente está nesse momento
deve ter mais uns 30, 40 dias aí de trâmite na Câmara dos Vereadores, mas é importante que se diga que nesse processo de discussão, para que a gente pudesse realmente chegar ao bairro e chegar nas pessoas, houve todo um processo de capacitação da sociedade civil, então, que foram os delegados eleitos. Então, hoje foram, primeiro, eleitos nas regiões, nos bairros, por moradores que se identificavam com aquela pessoa como um possível líder daquela comunidade e, a partir daí, passaram por um aprendizado acerca dos instrumentos urbanísticos, do Estatuto da Cidade, passaram a entender as condicionantes, de que, como, por exemplo, que é um dos eixos estruturadores do plano. Por que, diferentemente do plano vigente de 2012, o nosso plano diretor ele é de 2012. E é um plano bastante complicado, né? Considerando essa legislação, num período de 10 anos, com certeza nós teríamos uma perca enorme da qualidade de vida da nossa cidade e um comprometimento com o abastecimento hídrico na nossa cidade. Então, isso foi corrigido nessa proposta que nós estamos trabalhando. Então, como fazer a população entender que, por exemplo, a região da bacia do Jundiaí-Mirim, que é responsável por 95% da captação de água, do abastecimento da cidade de Jundiaí, não pode ser uma região que seja verticalizada, não pode ser uma região adensada como um bairro, por exemplo, urbano. Então, essa discussão, para você conseguir fazer da forma como foi feita, em bases públicas, transparentes, considerando todos os interesses que a gente sabe que tem no mercado, porque o dono de terra tem interesse, o dono da imobiliária tem interesse, quem faz o mercado imobiliário tem interesse, quem quer produzir água tem interesse, o poder público quer organizar tudo isso e o morador quer qualidade de vida. Então, como é que você equaciona todos esses interesses? Só pode ser discutindo todo mundo junto, com um nível de conhecimento que dê para ser colocado todo mundo junto e faça essa discussão de forma pública e transparente, processo bastante democrático. E foi dessa forma que nós fizemos durante esses 2 anos e 4 meses aí. Que bom que deu tudo certo, né, nessa etapa do projeto. Etapa executiva, porque né? assim vocês também tiveram como instruir e orientar esses líderes para que eles pudessem representar a sua comunidade, né? Exatamente. A gente tem pouquinho tempo, mas eu gostaria de falar ainda sobre o COBEMA. A COBEMA. O que significa mesmo? Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que é um lugar bem acolhedor para os cãezinhos que precisam, né? Eu acho que são os animais que precisam, às vezes a pessoa não tem uma condição de dar, sei lá, uma vacina, fazer uma castração. Quem pode ser atendido lá? Em 2012, né? 2013, quando nós assumimos, a COBEMA ela fica no Parque Centenário, é uma chácara, e a estrutura da COBEMA era bastante deficiente, né? Cerca de 130 animais ali acolhidos, vítimas de maus tratos ou de abandono, e esse atendimento veterinário sendo feito por uma equipe muito qualificada, guerreira mesmo, aliás, aqui mandar um abraço para o Jonathan também, que é o coordenador hoje atualmente da COBEMA, e faziam esse atendimento de uma forma complicada, porque você imagina chegar com um animal no portão, aqueles animais todos soltos e você ter que entrar com um cachorro estranho, fazer um atendimento lá dentro, o dono ficava do lado de fora. Então, tudo muito complicado, né? Falta de verba, falta de estrutura, falta de funcionário, e isso gerou um problema bastante grande. Quando chegamos, a orientação do prefeito foi: organizem a COBEMA, atendam as pessoas, né? Organizem e pratiquem uma política de bem-estar animal. E a gente sabe que não é fácil no poder público, quando você chega numa situação bastante complicada, organizar tudo isso, colocar para funcionar e fazer de uma forma positiva. Hoje a gente tem uma COBEMA estruturada, uma clínica de atendimento que é possível acolher tanto a população de baixa renda, até 2 salários mínimos, quanto ONGs e cuidadoras independentes. Chegam lá, recebem atendimento, se é um exame mais complicado, tem encaminhamento a clínicas particulares por uma licitação que foi feita de compra de exames, então a gente não tinha isso também. Se precisa de uma cirurgia, é possível fazer. Temos os mutirões de castração nos bairros, mas mais importante do que tudo isso é trabalhar aí com a política de bem-estar animal, que é a posse responsável. Abandono de animais é crime. Então, não pode abandonar animal. Mas a gente vem fazendo um trabalho nas escolas para que as crianças possam educar os seus pais que o abandono é crime.
Tá aí a dica, né? Abandono de animal. Não adianta pegar o cachorrinho e levar para casa, depois ele chora muito, não quer mais e larga lá. Faz cocô, né? Estamos de olho. Daniela, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. A gente fica por aqui. Jundiaí Entrevista volta semana que vem. Até lá.